Hoje eu acordei com uma vontade inexplicável de gravar sobre esse assunto e tô aqui nesse lugar maravilhoso. Eu acho que é bem pertinente porque é uma coisa que é inerente à caminhada humana, né? Acredito que todo mundo que passa pela experiência da vida vai passar por algum sofrimento, passa por alguma dor, inevitavelmente. Então a minha proposta aqui, eu vou até fazer esse vídeo andando para a energia circular melhor, é a gente esclarecer um pouco. Eu quero trazer aqui a visão de Buda, né? A visão que Buda traz sobre essa coisa do sofrimento, né? Porque o sofrimento é um fato, isso é a primeira nobre verdade. Buda falava sobre as 4 nobres verdades, né? A primeira é que o sofrimento é um fato, por mais que a gente... Eu já vi pessoas que falam que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas é muito difícil um ser humano, mesmo um ser humano que desperte, todo ser humano, todo espírito que encarna na matéria passa pela experiência do sofrimento. E por quê, né? Se aquela história que não cai uma folha do céu sem que a inteligência universal esteja ali, presente, né, por trás. Então, isso é uma verdade, né? O sofrimento existe. E, de alguma forma, isso leva para a segunda, né? A segunda nobre verdade, que é o sofrimento ele tem uma causa, né? Que é a ignorância. E o que seria essa ignorância? Essa ignorância não é a gente não saber ler ou escrever, né? Não é uma ignorância intelectual, mas é mais uma ignorância espiritual, né? A ignorância que a gente acaba esquecendo, né? O que somos, quem somos, né? De onde viemos. Quando a gente nasce, a gente começa uma experiência do zero, né? Em branco, e vai criando uma personalidade. A gente se identifica com o corpo, com o ego. Então esse corpo é um corpo de prazer e dor, né? A gente desenvolve uma personalidade, né? Pensamentos, conceitos sobre as coisas. E isso é natural, né? A gente tem a experiência de parecer que a gente é separado da existência, né? De que a gente é um organismo autônomo e não se sente uma parte de uma coisa maior. Então tudo isso faz parte da experiência na Terra. E aí acontece isso, a gente sofre por conta desse esquecimento. Mas esse esquecimento, ele também é uma trama, digamos assim, da peça da vida, criada pela inteligência universal, criada pelos comandos planetários, né, por quem coordena as experiências das criaturas na Terra. Então, mas aí Buda também descobriu que o sofrimento tem uma saída, né, que é possível sair do sofrimento. E aí ele criou o caminho óctuplo, né, que são os 8 passos, né, que Buda descreve para atingir a clareza, né? E exatamente por conta do sofrimento ser uma coisa que é criada, né? Então significa que o sofrimento ele é importante para nossa experiência, né? O sofrimento ele não é algo um inimigo nosso, porque a gente aprende a ter uma visão dual da vida, mas o sofrimento é uma coisa importante, né? Porque através dessa experiência aqui que a gente tem na vida, a gente vai ter sensações, experiências, vai entrar em contato com sentimentos, com lugares que não seria possível de outra maneira. Então, de alguma forma, isso é uma experiência que a alma tem que passar. A gente tem que viver tudo que a gente vive. A gente aprende com a lei do karma, né, que é a lei da ação e da reação. A gente aprende, ó, se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso. Com o tempo, a gente vai passando por esse processo de amadurecimento na vida. E o sofrimento, talvez se não fosse o sofrimento, o ser humano ficaria estagnado. Talvez a gente não se moveria. Talvez a conscientização, o despertar não ocorreria se não tivesse esse chamado forte, né? Que o sofrimento mostra que a gente está no caminho oposto da alma, né? A dor, o sofrimento mostra claramente que a gente está no caminho oposto da alma. Então é isso. Mas o sofrimento ele é importante e é importante a gente honrar como algo que faz parte da experiência, que é criado, né, para o nosso aprendizado. Então a gente não luta mais, né? A gente faz as pazes com os desafios, né, com as emoções difíceis que surgem na vida, né? Aqui a gente tem a experiência da morte, né, da dor, da doença. Então qual que é o propósito divino dentro do amor? Para que serve tudo isso que a gente vive?
né? Como que a gente pode fazer o melhor proveito possível da nossa experiência de vida e realmente encontrar um fluxo de alegria, né? De vontade de viver, de envolvimento, né? De amor, de crescimento. Um grande abraço aí pra vocês.